Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, dando continuidade no livro de Eclesiastes. Enquanto vocês abrem as Bíblias, eu vou dando os recados. Meus irmãos, essa semana, segunda semana de mês, nós temos Santa Ceia. Então, o nosso sábado será a nossa Santa Ceia. Então, no próximo sábado, dia 11, nós teremos a Santa Ceia, e está com a responsabilidade das mulheres em ação, né, o que elas vão oferecer para nós, e não deixe de participar. Então, no próximo sábado, tem Santa Ceia, lembrando que quando é Santa Ceia no sábado, no domingo de manhã a gente não tem EBD, tá? Mas no mais, tudo conforme a agenda da semana normal. Estamos tendo o nosso culto nas quintas-feiras, oração a segunda e quarta na parte da manhã, a nossa EBD normalmente, somente quando a Santa Ceia no sábado, a gente não tem no outro dia. Então não deixe de participar, não deixe de estar ceando conosco esta semana. E reforçando o aviso, chame uma mulher, uma amiga do trabalho, uma parente, alguém próximo. Não deixe de estar presente no chá das mulheres, não deixe de estar presente em comunhão com as mulheres da igreja. Então, as mulheres estão abrindo os trabalhos, então é imprescindível a sua participação. Não fique preocupado em trazer o melhor prato, traga um prato como se Jesus fosse comer na sua casa. Eu acho que a gente resolve muito problema, né? Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, passa lá na padaria, compra aquele bolo ruim e traz, né? Isso não é servir bem, não é verdade? A gente tem que planejar. Se você vai receber alguém na sua casa, você, né? Quando é planejado. Então, minha irmã, você tem segunda, terça, faça o melhor. Mesmo que se você vai trazer um cuscuz, mas faça o melhor, tá? O melhor, ele não está ligado diretamente com o dinheiro ou com a minha habilidade, ele está com o nosso coração. Então, se você fizer para o Senhor o melhor, você vai agradar o Senhor. Essa é a nossa disposição. E qualquer dúvida, chama as mulheres. Ninguém pode deixar de participar por causa disso, né? E eu vim aí no finalzinho para pegar os despojos, né? Aquilo que cai das migalhas da mesa, né? Os homens, né? A equipe do Nada Aconteceu aí, tem uma equipe aí que é aquela que some com tudo que aconteceu. Nós estamos nela aí depois, né? Aí a gente experimenta, né? Eu quero comer sopa paraguaia, quero comer salgadinho gostoso, né? Um bolinho de laranja já, né? Deixa para dia a dia. Amém? Brincadeiras à parte, meus irmãos. Então, dando continuidade ao nosso estudo, a nossa exposição no livro de Eclesiastes, livro esse que eu tenho visto cada vez mais a dificuldade de expor, e ao mesmo tempo tenho me alegrado no Senhor de ver como Deus fala aos nossos corações de maneira contemporânea, de maneira atual, né? Um livro que foi escrito por Salomão tantos anos atrás, e parece que Salomão está na nossa frente. Salomão, ele descreve os nossos anseios, as nossas dificuldades com maestria. Isso tem um porquê. A Bíblia é palavra de Deus. Ele escreve sob inspiração do Espírito Santo, né? Então, Deus, ele move as pessoas para que a palavra dele seja sempre atual. É por isso que perguntaram para Billy Graham, e ele vai dizer que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, porque foi Deus quem é o autor primário das Escrituras. Então vamos lá, meus irmãos. Eclesiastes, né? Ultrapassamos o capítulo 1, entramos agora no capítulo 2, e nós vamos do verso 1 até o verso 11. A gente vai passear por essa experiência, né? E Salomão hoje tem muito para nos ensinar, né? Salomão vai falar do prazer, coisa que eu e você gosta,
coisa que eu e você corre atrás, alegrias, prazeres. Salomão vai mostrar isso para nós e a gente vai tentar ajustar, né, a nossa noção errada das dádivas que Deus tem nos dado. A gente nunca pode esquecer que Deus, Ele cria um mundo perfeito, e o pecado, ele quebra essa perfeição. O pecado, ele mancha aquilo que era perfeito. Então o prazer que Deus dá, o deleite que Deus dá de tudo aquilo que Ele criou, foi manchado pelo pecado. E nós agora, muitas vezes não usamos para a glória de Deus, usamos para a glória nossa, e a gente vai perceber isso. Então vamos lá. Eclesiastes 2, dos versos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles bosque, e em que reverdenciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei-me a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Lembre-se, meus irmãos, o pregador, o sábio Salomão, ele escreve Eclesiastes com a intenção de traduzir um sentimento difícil de explicar, mas que todos nós sentimos. É a certeza que o mundo é bom, a certeza que o mundo é belo, mas que não preenche o vazio, o buraco da minha alma e da sua. A dificuldade de conciliar no coração a futilidade debaixo do sol com a sensação de que temos que esse mundo, as coisas desse mundo são valiosas. E Salomão começa dizendo que tudo isso é vaidade. E a gente já viu que vaidade aqui é vapor, uma coisa passageira, efêmera, rápida. Quando você menos espera, já acabou, sumiu. E a ideia que Salomão está querendo nos trazer aqui é que, por mais que eu e você nos esforcemos e trabalhemos debaixo do sol, lembra sempre, debaixo do sol, nada dura, meu irmão, nada. Tudo escapole da minha mão e da sua mão, e eu e você não encontramos satisfação, que as coisas que são boas aparentam ter. É isso que Salomão está querendo mostrar para nós. Salomão, o sábio, e ele disse aqui, tudo que ele quis, ele teve, tudo que ele desejou, ele conseguiu, tudo que ele pensou, ele realizou. Parece muito comigo e com você. Parece que Salomão está falando de mim e de você. Essa busca incessante de realizações, de busca do prazer, de busca de satisfação em coisas. E Salomão vai dizer que isso é vaidade, é ilusão, é correr atrás do vento. Mas Salomão, meus irmãos, ele é um investigador.
E ele mostra para nós o caminho que ele percorreu para chegar a essas conclusões. A gente viu que ele começou a buscar sentido na vida através da sabedoria, lembre-se, sabedoria dos homens. Então, os primeiros versos ele vai mostrar que ele como o sábio que era, o mais sábio de toda a terra, ele busca sabedoria, busca o conhecimento, talvez se fosse hoje, a gente não conseguiria colocar títulos em Salomão, PhD do PhD, o PhD da galáxia, talvez seria Salomão, sabia tudo, sabia de botânica, sabia de zootecnia, sabia de agronomia, ele sabia de tudo, era uma sabedoria especial, uma inteligência dada por Deus. Esse homem que olha para a vida, buscando respostas, que eu e você também buscamos, e ele, pela graça de Deus, inspirado, ele vive essas experiências que eu e você queremos viver, para me alertar, para te alertar que é vaidade. Salomão vai na frente dizendo: ei, aqui não vem por esse caminho não, eu percorri, é vapor, não dá certo, você vai encontrar frustração. É isso que Salomão está querendo mostrar para nós. Salomão, meus irmãos, ele investigou esse conhecimento, ele investigou a sabedoria, ele era um sábio, mas ele encontra e diz que não traz satisfação para o coração. Ele vai dizer que no muito conhecimento, pessoas muito estudadas, só traz tristeza e enfado, né? Eu vi um autor e ele disse de maneira sábia que muita sabedoria causa muita dor. Uma mente treinada, ela perde a inocência. É assim, a gente sabe um pouquinho de teologia, a gente senta para criticar o pregador. A gente sabe um pouquinho de futebol, a gente senta para criticar o jogador. A gente sabe um pouquinho de construção, entra na obra e Jessé, coitado, sofre, né, Jessé? Porque a gente sabe pouquíssimas coisas e a gente se coloca no lugar de doutor. E Salomão está dizendo: não, eu sabia e sei de tudo isso, e mais do que todos vocês, e eu quero dizer para vocês que correr atrás dessas coisas, buscar satisfação na vida através do conhecimento, da sabedoria humana, é só peso, só traz tristeza. Buscar conhecimento, títulos, né? E a gente viu a dinâmica de tanto conhecimento teórico, um conhecimento de academia, quanto um conhecimento de vida, né? Porque pessoas que não estudaram vai dizer: não, mas eu tenho um conhecimento, né, da vida, eu vi coisas que vocês não viram. Então, Salomão vai mostrar para mim que esse conhecimento, tanto da vida quanto da academia, é nada, é correr atrás do vento, traz só dor, traz só frustração, é correr atrás do vento. Quando você adquire essas coisas, você percebe que você não tem nada. Paulo, um dos homens também bem estudados, doutores, falava vários idiomas. Paulo vai chegar à conclusão de que ele considerava tudo isso, essa formação, esse conhecimento humano, como esterco, cocô. É isso que Paulo chega à conclusão. Então, Salomão, meus irmãos, ele percorre uma trilha para mostrar para mim e para você que eu e você não precisamos de percorrer essa trilha, não precisamos de sofrer essas coisas. Ele viu isso, sofreu isso, e ele está nos alertando. Sabedoria humana, conhecimento é furada, não traz a satisfação e nem preenche o vazio que a gente busca. Salomão é o investigador, meu irmão. Salomão é o sábio, Salomão é o Salomão. Salomão, ele não desiste. Salomão, ele quer encontrar respostas para esse buraco do seu coração, esse medo que a gente tem do futuro, essa incerteza que eu e você temos do amanhã. E por causa disso, eu e você corre atrás da sabedoria, corre atrás de tudo, achando que a gente vai resguardar de alguma maneira a vida. E Salomão está falando: ei, vai devagar, olha para cá. Salomão não para. E ele vê que a sabedoria humana não tem nada, não tem a resposta. E Salomão, ele agora parte para outra experiência, outro experimento. Salomão agora, ele investiga o prazer.
Salomão agora ele parte para o hedonismo, aquela vida de prazer, aquela coisa que nós gostamos, e o prazer é bom. Salomão então fala, não, na sabedoria não tem nada debaixo do sol, é correr atrás do vento, eu não encontrei esse vazio para minha alma, eu não encontrei algo para preencher aquilo que não sei o que vai preencher, mas na sabedoria não. Então ele vai para o prazer, para a diversão, para a beleza, ele vai para o empreendimento, ele vai para as mulheres. Parece muito com a gente vai para as coisas, né? Ele foi para o vinho, realizações, fama, a gente vai ver isso aqui. Salomão ele olha para essas coisas e fala, é aí, vou atrás desse negócio, talvez aí eu encontre o que eu estou procurando. Então, meus irmãos, tentando achar as respostas no prazer, Salomão começa na diversão, nas risadas, no entretenimento. A gente poderia dizer naquelas rodas de amigos, rodeadas de vinho, ou de uma cervejinha gelada, né? E é interessante que é um prazer acessível a todos. O sábio Salomão, o rico Salomão, ele começa a sua experiência por prazeres simples, prazeres que são alcançáveis por pessoas normais, como eu e você. Boas risadas, a roda de amigos, né, regado de bebida, e a gente gosta disso, né? A gente tem acesso a isso. E aí ele vai dizer no verso 1 até o 3, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois a felicidade, mas também é vaidade. Do riso disse, loucura, e da alegria, para que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, a entregar-me à loucura, até ver que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. No primeiro verso aqui, meus irmãos, ele já antecipa e ele já dá o diagnóstico. Como a sabedoria, o prazer também não traz satisfação. Ele já, na largada, ele já dá o resultado para nós. A alegria não vai trazer satisfação, o prazer não traz satisfação. O prazer, meu irmão, por melhor que seja, se mostrou e se mostra que ele não dura para sempre. Porque a busca de boas risadas, de rodas de amigo, piadas, entretenimento, internet, no final das contas, eu e você saímos de mãos vazias. Então Salomão começa com isso, coisas acessíveis. Eu e você temos amigos, eu e você continuamente sentamos nessas rodas. Aqui em Lucas é comum, rodas de pessoas para dividir um tereré, dividir um chimarrão, dar boas risadas, conversar sobre a vida. A gente vê isso aqui nas praças quase todos os dias, né? E Salomão, ele vai mostrar quanto nós corremos atrás dessas coisas. E talvez o objetivo da sua vida, ou o que faz você levantar da cama todos os dias, são essas coisas. Você levanta pesado, e todo dia é aquele peso da segunda-feira, mas o que te faz trabalhar é porque no finalzinho do dia você tem aquela rodinha de amigos. Você vai encontrar com o pessoal do tereré, do chimarrão, ou o pessoal do happy hour, aquela cervejinha, aquele churrasquinho, ou aquela rodinha de boas conversas. O entretenimento, a alegria, esse prazer que isso traz para nós. Talvez o trabalho, a escola, né, os problemas mais profundos e íntimos, meus irmãos, do coração, eles parecem que não existem quando a gente está nesse lugar. Essas rodinhas, né, os happy hours, esses encontros, é bom, né? Tem dia que você não queria que aquilo acabasse nunca, não é verdade? A gente vai para o cinema, é bom, o circo chega na cidade, é bom você ver as palhaçadas do palhaço. Esse entretenimento é gostoso, ele é bom. Às vezes você chega em casa, você tem uma cadeira gostosa igual a do Danilo, você tem uma internet boa e você começa a ver vídeos engraçados, ou entretenimento do modo geral na internet,
E quando você se dá conta, se passou 2 horas, né? 2 horas e você ficou ali, aquilo distraiu a sua mente, aquilo te fez a vida mais leve. Não, por esses instantes, nesses lugares, risadas fazem minha vida um pouco mais leve. Mas Salomão vai dizer, meus irmãos, que o riso, essas válvulas de escapes que eu e você procuramos, é loucura, loucura. E loucura aqui, nas Escrituras, ela tem a ideia ela traz uma ideia de perversão moral. A loucura aqui não é uma ideia de uma deficiência mental, é uma perversão, porque um dos motivos que eu e você gostamos dessas rodas, dessas risadas, é porque às vezes a gente ri dos outros, ri de piadas que a gente não deveria contar. Piadas de cunho sexual são as melhores para nós, né? Aquelas piadas com duplo sentido, essas são boas. Às vezes a gente vê na internet show de humor, né? Regado a piadas sujas, e a gente cai naquela gargalhada. Eu até vi agora o show do Whindersson Nunes na internet, lançou um novo agora no YouTube não, na Netflix, e ele faz uma provocação, o título do show dele é "Isso Não É um Culto", e ele se veste igual os pastores contemporâneos, a dinâmica do show dele é quase um culto, e ele toda hora "Isso não é um culto", mas eu achei interessante porque foi uma das poucas vezes que eu vi o artista, ele quase não falou besteira, ele de fato foi um artista, é bom, mas é ali, você senta, risada e acabou. E às vezes a gente ri de piadas sem graça, de piadas que depreciam outras pessoas. A gente vê pessoas que deveriam amar, elogiar, incentivar, depreciando, maltratando, e a gente ri disso. Por isso que Salomão vai dizer que é loucura, é maldade. A gente ri, é perversão do meu coração e do seu. A gente está fazendo coisas que não deveria fazer, e isso não traz alegria, por isso que é vaidade. Aqueles risos que parece que são de alegria, mas no fundo tem um tom de depreciação, é um prazer maligno, meus irmãos. Muitas pessoas também escondem, né, uma grande tristeza atrás de um rosto sorridente. Pessoas que têm um buraco no coração, uma tristeza profunda, mas tudo na vida é uma risada, tudo na vida é uma palhaçada. A vida é através de riso, né? Você vai para um velório, ele está rindo. Você vai para um lugar de rir, ele também está rindo. Tudo é uma piada. A vida se resume a fazer piada. Se você prestar atenção, humoristas, pessoas que trabalham com humor, são, na verdade, grandes depressivos, né? A gente vê na internet entrevistas, e eles falam que as pessoas que convivem com eles de perto, ou começam a conhecer, falam: mas cadê o cara engraçado da internet? Então, meus irmãos, às vezes a gente coloca uma máscara de alegria, e a gente quer transparecer algo que a gente lá no fundo não é. A gente quer vender uma informação falsa, que a gente não tem. Risos e diversão debaixo do sol, meus irmãos, com um fim em si mesmo, o pregador vai dizer que é loucura. Para que serve a alegria? É vaidade, é correr atrás do vento. Mas Salomão, ele continua na investigação, e Salomão aqui, ele encontra um lubrificante para os seus risos, né? Uma rodinha com os amigos, piadas, conversas, e uma bebidinha, um vinho, uma cervejinha gelada. Salomão, vamos experimentar esse negócio. Talvez aqui a gente encontra essa satisfação, talvez aqui a gente encontra isso que a gente está procurando e buscando, né? Então, meus irmãos, ele vai dizer no verso 3: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E é interessante que esse dar-se ao vinho, né, ou dar-me ao vinho aqui, ele é difícil de interpretar, né? Há um problema aqui, e os intérpretes aqui, eles vão mostrar para nós 2 caminhos
para melhor compreensão desse dar-se ao vinho, né? A primeira saída aqui é que Salomão, quando ele encontra esse lubrificante, quando ele encontra o álcool, quando ele encontra o vinho, ele abusa do vinho, ele enche a cara, ele toma todas. Salomão aqui, ele faz o experimento e ele entra de cabeça nesse negócio. Essa é uma possibilidade de interpretação nesse uso do vinho de Salomão. A outra possibilidade de interpretação aqui de Salomão é que Salomão bebeu de um jeito que muita gente gosta de beber. Aquele tipo de bebida que a pessoa acha que não alterou as suas faculdades mentais, né? Aquele tipo de bebida que parece que está fazendo um experimento controlado. Não, eu sei, eu me controlo, eu sei a hora de parar, né? É mais ou menos aquela medida que o apetite é aumentado, o prazer é intensificado, né, e a coragem é aflorada. Tem gente que precisa de uma dose. Eu tenho um dia pesado hoje, eu preciso de uma dose, né? Pode ser que Salomão, ele bebeu desse jeito aqui, porque ele vai dizer no verso 3, que embora ele deu ao vinho, ele contudo, ele foi regido pela sabedoria. Parece que Salomão aqui está dando a entender que ele ficou assim, experimentando para ter essa sensação. A gente não sabe ao certo. E ele vai dizer no final do verso 3, afinal, né, é uma frase que está em voga hoje na internet, né, afinal a vida é curta, afinal a vida é só uma, história é cartão de crédito. Se o banco me deu limite, é porque ele entende de finanças, ele sabe mais do que eu de dinheiro. Se ele me deu limite, vamos gastar. A vida é curta, a vida só tem uma, vamos aproveitar, né? O resto depois a gente vê, né? E é interessante, meus irmãos, que a brevidade da vida, ele é um dos motivos da busca pelo prazer. A vida é curta, eu tenho que aproveitar o máximo, né? A gente fala, olha para você ver a malignidade dos crentes. Você vai casar 20 anos, que isso? Está novo, você nem aproveitou a vida? A gente fala isso. A gente que crê no casamento, a gente que incentiva o casamento, a gente que ama o casamento, a gente que casou, a gente fala, ei, vai aproveitar a vida é curta. Não é assim que a gente faz? Então, meus irmãos, a busca por prazer, ela ultrapassa o limite da nossa razão, porque a gente às vezes acredita em falsidade a respeito da nossa vida. E Salomão, ele vai entender que boas risadas, diversão, apreciação de uma boa bebida, que em si não são pecaminosas, né? O problema é quando a gente faz disso um prazer em si mesmo. Tem pessoas que a rodinha do churrasco só fica legal se tiver uma caixinha. Aquele macarrão só fica interessante se tiver aquele vinho. Aquilo só fica interessante se tiver algo. A gente não valoriza mais o relacionamento. A gente não valoriza mais as pessoas, a comunhão. A coisa só é boa se tiver a farra, né? E a gente gosta de falar que bebeu todas, que gastou R$500 na noite com cerveja, com cigarro. A gente vê isso. E essas coisas que são em si mesmas não pecaminosas, se tornam pecaminosas, porque a gente coloca elas como a finalidade. Isso aqui só vai funcionar se tiver a cerveja, e não pouca, porque a gente é motor V8, a gente bebe muito, ninguém derruba a gente. E tem um detalhe ainda, eu volto dirigindo. Então, quando a gente pega coisas que são boas em si mesmas e faz uso indevido, é pecaminoso. E eu volto a repetir, se você tem filho pequeno, nunca deixe bebida entrar dentro da sua casa. Nunca. Talvez você tenha total controle. Talvez você beba socialmente. Talvez seu filho nunca beba socialmente. Qualquer casa de recuperação que você for aí, você pode perguntar. Todo mundo começou pelo álcool, e a grande maioria esmagadora tinha álcool dentro de casa.
Mas eu só bebo uma vez no mês. Não permita, você que é crente. Pastor, mas não é pecado. Meu irmão, prudência, ela cabe em qualquer lugar. Você não tem coragem de dar uma faca para uma criança de 1 ano brincar. Por quê? Prudência. Você sabe que ela pode se machucar. Talvez ela nem pode. Talvez a Paola brinca com uma faca extremamente afiada e ela se sai bem nesse negócio. Uma navalha. Mas a probabilidade dela machucar é muito grande. Por isso que você não faz. E com a bebida, com ambientes, com esse tipo de coisa, não abra uma vírgula, uma brecha dentro da sua casa. Porque talvez você colocou a perdição dentro da sua casa. Feche os parênteses e vamos caminhando. Então, meu irmão, Salomão ele está mostrando para nós aqui que ele vai em busca desses prazeres, e lembre-se, não são pecaminosos, mas podem se tornar pecaminosos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí o pessoal para aqui, o pessoal parece que não gosta de ler o resto, mas ele fala assim, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque quando a bebida me domina, é pecaminoso. Quando eu não consigo parar num cálice, quando eu não consigo parar numa latinha, meu irmão, é porque você é dominado. E a nossa concepção de bêbado é quem está no chão com o cachorro lambendo a boca. E o código de lei diz que se você beber uma taça, você está embriagado porque não pode dirigir. Então, se você não pode dirigir porque está embriagado, é porque você está embriagado. O nosso padrão é baixo. Se você é dominado pela cerveja, se aquele ambiente, aquela comida, não pode faltar isso, não só a bebida, você está sendo dominado por ela. É pecado. Então, meus irmãos, em outra palavra, Paulo está dizendo para nós, Salomão está dizendo para nós aqui, que todo o nosso esforço nessa vida se resume ao quê? A uma tentativa da fuga de realidade. Essa fuga da realidade por meio de quê? Por meio da risada fácil, da risada fútil. E ele vai dizer que tudo isso será sempre inútil. O sábio que participou de festas que eu e você nunca participaremos, que ele bebeu, comeu talvez coisas que a gente nunca vai comer, ele vai dizer que a busca pelo prazer nestas coisas é correr atrás do vento. Mas Salomão, meus irmãos, ele continua a busca. Salomão não para. Salomão, ele continua a busca de sentido nos seus prazeres, mas agora Salomão, é o rei, Salomão é o sábio. Agora ele parte para outro nível, prazeres mais sofisticados. Risos, alegria, vinho são vaidade. Ele já mostrou para nós aqui. Agora Salomão parte para o prazer das realizações, dos grandes empreendimentos. Salomão parte para o dinheiro, para a grana, juntar dinheiro, trabalhar pesado, mulheres, prazeres com os filhos dos homens. Coisas mais sofisticadas, coisas que nem todos têm acesso. E Salomão ele começa, ele vai dizer do verso 4 a 8: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Salomão, meus irmãos, é o grande rei. Salomão é um homem incomum. E é interessante que a sua criatividade, a sua inteligência é um reflexo de Deus. Seus projetos são grandiosos. Fato é esse que no hebraico ele coloca no plural, ele realiza grandes projetos, né? Casas e mais casas, vinhas, jardins, açudes. O que ele faz é grande, e grande muito.
Ele é o rei Salomão, ele é o sábio. Um comentarista, Leland Hicking, ele diz que Salomão evoca a imagem de Deus de um segundo jardim do Éden, especialmente aqui com todas as árvores frutíferas. Salomão ele tem dinheiro, ele tem servos, ele tem tudo ao seu alcance, basta uma palavra e tudo acontece. Então, Hicking vai dizer que ele faz para ele, posse particular, um jardim do Éden. Derek Kidner, outro comentarista, ele vai dizer que Salomão cria um mundo dentro do mundo, só que um mundo exótico, harmonioso. Ele vai dizer que é um jardim do Éden secular, e no mundo de Salomão, no jardim de Salomão, nesse mundo exótico, nesse jardim de Salomão, é cheio de prazeres civilizados e incivilizados, e com detalhe, no jardim de Salomão nada é proibido. Não tem nada proibido no jardim de Salomão. Salomão, meus irmãos, ele é grandioso. Na vida de Salomão tudo é maximizado, tudo é grande. Imagina, para construir esse império, Salomão tem empregados e empregados. A Bíblia, ela nos diz, para você ter uma noção da grandiosidade, da manutenção diária do que Salomão tinha, ela vai dizer, em 1 Reis 4:23, que a alimentação diária de Salomão, 10 bois cevados, 20 bois de pastos e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Alguns comentaristas vão dizer que ele alimentava em média 40.000 pessoas diariamente. É muita grana, é uma máquina pesada de se manter, mas é Salomão, meu irmão. Salomão tem grana. Salomão, ele busca os prazeres agora através das realizações. Ele pode desejar e realizar. Ele tem servos, ele tem grana, ele tem sabedoria, ele é engenheiro, ele é arquiteto, tudo que ele faz é belo, tudo que ele faz é bonito. Salomão é Salomão. O prazer de Salomão é a realização dessas coisas. Talvez, meus irmãos, nós estamos assim. Talvez você essa noite está assim. A sua vida só vai ficar boa quando você começar a realizar coisas. E você não encontrou a sua vida ainda porque você não realizou nada. Você não fez nem o mínimo, que é casar, plantar uma árvore e ter um filho. E você acha que a sua vida vai ter sentido quando você começar a empreender coisas. Não, eu tenho que ter 20 casas de aluguel. Aí você chegou em 20 casas de aluguel. Não, mas 20 não dá, 20 deram lá atrás, e mais 10. E você morreu, e a empresa cresceu, e você trabalhou, e você estudou. Conheço pessoas que passou num concurso de 5.000, não deu certo, 5.000 não dá. Aí ele fez um de 8, não deu, 8.000 também não dá. Aí ele passou num de 12, o de 12 também não dá. Ele foi para um de 18, descobriu que o de 18 também não dá. Ele foi para um de 28, e aí não tem mais concurso para fazer. Descobriu que o problema não é nas realizações. Aí eu comecei no concursinho de 2º grau, agora eu tenho um concurso de realizações. Eu fiz, eu construí, eu fiz. A gente gosta de encher a nossa boca para falar das realizações, nos dá prazer, né? A gente que é homem, por exemplo, não, eu que fiz, olha o que eu tenho construído, olha o que as minhas mãos têm conseguido. Busca do prazer nas coisas, nos empreendimentos. A gente quer dinheiro, e a gente acha que o prazer na vida é quando você tiver dinheiro. E Salomão, ele vai mostrar para mim e para você que não é nada disso. Se você está achando que dinheiro resolve o seu problema, Salomão vai te adiantar depois. Não vai não, que é furada. Só para você ter uma noção, a palavra de Deus diz no capítulo 10 de Reis, assim, todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro. Todas as taças que Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não se usou prata
porque nos dias de Salomão, esse metal era considerado sem valor. Meu irmão, 23 mil quilos de ouro, é ouro demais, é dinheiro demais, disponível para Salomão. E tem outras coisas, se você for ler a vida dele, tudo era de ouro, ele era o rei, ele constrói um trono de 6 degraus, a Bíblia vai dizer que na época ninguém construiu tamanha edificação, um trono coberto de ouro, no marfim, cabeça de leão, 6 de um lado, 6 do outro, 7, era um negócio magnífico, no ouro puro. Salomão podia. Aí Salomão continua, ele tinha cantores particulares. Meu irmão, música era uma coisa muito rara naquele tempo, mas Salomão não tinha problema, 23 mil quilos de ouro, prata, não serve para nada nos dias de Salomão. Salomão podia contratar orquestra, Salomão podia contratar cantores, Salomão podia contratar bandas, Salomão era Salomão, ele era o rei, ele podia contratar os melhores corais, só para suas festas, só para se deleitar no prazer de dizer, tenho isso, fiz aquilo. E são prazeres sofisticados esses, meus irmãos, poucos podem buscá-los. Mas aí Salomão fala, eu não parei por aí não, eu fui nas delícias das filhas dos homens. Um prazer que a gente pode dizer menos sofisticado. E ele busca o prazer sexual. Ter dinheiro, ter posses, ter bens, empreender coisas, fazer construção. Ele vai além. Ele vai para a promiscuidade sexual, para a imoralidade sexual. E a Bíblia vai dizer para nós que ele casou com 700 princesas e ainda tinha 300 concubinas. E eu estava pensando nisso aqui e eu pensei, não, aqui Salomão supera também. Mas aí eu lembrei, nesse aspecto aqui, meus irmãos, muitos de nós aqui temos superado Salomão. Muitos de nós aqui temos tido parceiros sexuais além dos 1000 de Salomão, porque temos internet, nós temos a pornografia. Você pode ter parceiros sexuais do mesmo sexo, de diferentes lugares, mais de um por dia, do jeito que você quiser, basta um clique. Nesse aspecto aqui, nossa geração tem superado Salomão. Nós temos enveredado na imoralidade sexual e temos buscado isso a todo custo. E é interessante que o luxo erótico desse grande harém era a cobertura real, era a cereja de bolo do prazer. E talvez você esteja como Salomão, meus irmãos, buscando esse prazer através das realizações. E é interessante, quando você vai dos versos 4 ao verso 11, Salomão fala eu, meu, minha, eu fiz, o meu, eu fiz, 12 vezes. Observe que tudo que Salomão faz, ele faz do jeito que você queria fazer, ele faz para ele mesmo. Ele é intenso nessa experiência de vida. Talvez a única coisa que você consiga superar Salomão, meu irmão, é na quantidade de parceiros sexuais. E isso é perigoso. Eu li um artigo ontem, e a pornografia ela tem possibilitado essa busca desenfreada pelo sexo. Se você não sabe, eu vou trazer esse dado para você. O Brasil é o segundo, presta atenção, o Brasil ele é o segundo maior consumidor de pornografia entre mulheres no mundo. A gente pode perceber, meus irmãos, que a pornografia não é um luxo e nem um lixo somente dos homens. Na Irlanda fizeram uma pesquisa a nível mundial e hoje o contato primeiro na vida sexual das crianças acontece entre os 6 e os 8 anos de idade. Promiscuidade sexual, a busca desse prazer tem destruído o casamento, destruído famílias, destruído a pessoa, arrebentado.
Eu vou te explicar mais ou menos como que acontece isso no seu cérebro. Estudiosos da neurociência vão dizer que o vício em pornografia é pior do que o vício em cocaína e heroína. E eu vou te explicar por quê. Quando você acessa a pornografia, você recebe uma carga de dopamina acima do normal que o seu cérebro foi projetado para receber. Há uma carga de prazer. Dopamina é o hormônio do prazer. E quando você acessa a pornografia, o seu cérebro acostuma com aquela sensação. Então, quando você tem problemas em diversas áreas, o seu cérebro já pisca para você e fala: ó, onde a gente encontra o prazer? Onde a gente encontra aqui alegria? E aí você vai para a pornografia, porque é aquele momento de prazer, é a fuga da realidade. Só que o que acontece? Quanto mais você acessa, mais dopamina é despejada no seu cérebro. Seu cérebro não foi projetado para aquilo. E você busca mais, e busca mais, e busca mais. E você vai com tanta intensidade na promiscuidade sexual, que você parte para o homossexualismo, depois você parte para a bestialidade, você parte para o incesto, e você parte para a pedofilia. É automático. Perigosíssimo isso, meus irmãos. Nesse aspecto, nós temos que fazer como Jesus disse no Sermão do Monte: arrancar o mal pela raiz. Se for problema do celular, arranca do bolso, entrega para o cônjuge. Se o problema for internet, não tem internet na sua casa, não se perca. Isso acaba com a sua vida, é pior do que cocaína. Satisfação, prazer sexual, não preenche o vazio da vida. Salomão vai mostrar isso para nós. E ele continua no verso 9 e 10, ele vai dizer: engrandeci-me e sobrepujei-me a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Preste atenção no verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Salomão, meus irmãos, ele se destaca em seu tempo. Salomão aqui, ele tem fama, prestígio, bens, dinheiro, inteligência. Observa, engrandeci-me, ele era famoso. A rainha de Sabá andou quilômetros e quilômetros para conhecer Salomão. A fama de Salomão era grande. Se é nos dias de hoje, Salomão tinha views e Salomão tinha muitos seguidores. A gente gosta disso, as pessoas buscam a todo momento. Eu estava em algum lugar e aí surgiu o assunto assim: fulano está namorando com a fulana. E a pessoa falou assim: sério? E o namorado dessa pessoa? Quantos seguidores tem no Instagram? Ninguém percebeu isso, só eu. Eu fiquei, não escutei isso. Olha onde a gente chegou. A pessoa não está preocupada se é crente, a pessoa não está preocupada se é trabalhador, ela está preocupada quantos seguidores tem no Instagram. Salomão era famoso, meu irmão. Salomão experimentou a fama. Salomão tinha tudo isso que você morre às vezes e tem deixado a sua vida se escorrer pelos dedos, porque você está correndo atrás de fama, de views, de dinheiro, de empreendimentos. E ele vai dizer: nada lhes neguei. Olha, isso é sério, meu irmão. Salomão está dizendo assim: ó, tudo que eu vi, tudo que eu quis, eu me lambuzei. Nada lhes neguei. E a Bíblia nos alerta, lá no Novo Testamento, ela nos chama a atenção contra esses nossos desejos dos olhos, os desejos da carne e a soberba da vida. E isso aqui é o retrato do que Salomão fez. Você acha que a sua vida se resume aos desejos que tudo você vê, as suas concupiscências da carne, o seu desejo sexual, e você tem que realizar a soberba da vida de achar que a vida só tem um e você tem que fazer tudo. E você fica igual um louco, desesperado, tentando preencher esse buraco e não vai. Parece que Salomão, meus irmãos, viveu tudo que eu e você pensamos que seria uma vida perfeita. Olha para Salomão, tudo que você quer, ele fez, e fez muito, intenso. Ele se lambuzou de tudo quanto os seus olhos desejaram. Salomão aqui, ele ignora as advertências de Deus, ele buscou alegria nos empreendimentos, ele busca alegria no vinho, ele busca alegria nesse sentido da vida. Eu me alegrava com todas as minhas fadigas.
ele se empenhava em fazer isso. E Salomão aqui, ele está nos dizendo que ele merecia tudo aquilo que ele estava fazendo. No final do verso aí, ele vai dizer assim, ó, e me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. A ideia aqui é que Salomão, além de fazer, ele sabia e achava que ele tinha direito. Olha o que eu tenho feito, eu levanto cedo, eu trabalho, eu empreendi isso tudo aqui, eu tenho fama, eu tenho dinheiro, eu tenho servos, eu tenho cantores, eu tenho uma vida boa, eu tenho mulheres e mulheres, eu tenho o direito de usufruir disso aqui mesmo. É isso que Salomão está dizendo. Só que Salomão aqui, ele vai dizer que a sabedoria estava com ele. Você vai ver aqui no verso. Perseverou comigo a minha sabedoria, no final do verso 9. Mas uma sabedoria, meus irmãos, que não é a sabedoria que começa com o temor do Senhor. Então ele continua. Talvez aqui ele tenha se referido à inteligência. Ele sempre continuava sempre inteligente. Ele era um homem mais inteligente. Essa é a sabedoria que ele tinha, a sabedoria humana. Ele começa a se entregar, mulheres e mulheres. E se você ver a história de Salomão, o problema de Salomão foi as mulheres. As mulheres, cada mulher que ele teve, ele fez um templo de um Deus diferente. Salomão, ele não brincava, tudo o que ele fazia, ele se lambuzava. E qual que é o resultado disso? Verso 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito debaixo do sol. Eu trouxe a linguagem de hoje, eu gostei da linguagem de hoje, ela fala assim, ó, no verso 11, mas quando pensei em todas as coisas que havia feito debaixo do sol e no trabalho que tinha realizado, para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha proveito nenhum, era como se eu estivesse correndo atrás do vento. É isso que Salomão está mostrando para nós aqui. Fama, dinheiro, empreendimentos, alegrias, risadas, bebidas, os prazeres que eu e você gostamos e buscamos. Ele vai dizer que isso não é nada. Tudo que ele fez é correr atrás do vento. A gente tem vivido esse tempo. A nossa geração é uma geração que busca essas coisas. Paulo já nos alertou isso. Paulo, ele mostrou para nós que os nossos dias são como os dias de Salomão. Ele vai dizer, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Traidores, atrevidos, enfatuados, os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meus irmãos, as pessoas, eles estão amando mais os prazeres. Eu fiz e preparei o sermão, quando eu virei a esquina da minha casa começou a chover. Automaticamente eu lembrei da cama. Eu lembrei, alguém hoje vai se deleitar no prazer de não pingar a água da chuva nas costas dele. Alguém hoje vai deixar de ir para a igreja pelo prazer de sentar na frente da televisão. Afinal das contas, ele trabalhou a semana inteira. Alguém deixou de vir para a igreja hoje porque ele se entregou ao prazer de domingo de manhã. A cama é confortável. E você, como Salomão, você tem direito. Você trabalhou a semana inteira, domingo é o único dia que você tem. O Senhor entende, Senhor, você sabe. E a gente vai buscando os nossos prazeres. Senhor, eu não pude dizimar esse mês, Senhor, porque aquele sapato, aquela viagem, a troca de carro, Senhor, a nossa reforma, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor, depois prazeres, meus irmãos, a gente tem trocado Deus por prazeres. A gente não tem se firmado na igreja, a gente tem disposição, mas não tem disponibilidade, porque, na verdade, eu não posso assumir um compromisso na igreja, porque senão eu vou ter que estar disponível. E aí é melhor eu não assumir o compromisso, porque aí eu posso deleitar do prazer de não ter compromisso. Como Salomão, meus irmãos, nós estamos buscando o sentido da nossa vida através dos prazeres da vida, e nós temos nos entregado a Ele.
E Salomão vai dizer para nós que a alegria, o riso, a bebida, esses empreendimentos, mulheres, dinheiro, sexo, fama, esse status, tudo isso é grande ilusão. Derek Kinder, a Mari colocou aí, ele vai dizer e chama isso de paradoxo do hedonismo. Quanto mais se busca o prazer, menos ele é encontrado. Parece que quanto mais você busca, maior fica o buraco. Parece que a sensação é que você está jogando terra no buraco, mas ele fica cada vez mais fundo. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Nós temos que entender, meus irmãos, que os nossos desejos não satisfeitos, lembre-se disso, os nossos desejos não satisfeitos, eles nos dão a entender espiritualmente que nós fomos feitos para o prazer de Deus. Aquilo que a gente pode chamar de o desejo insaciado do transcendente. A gente vai ver isso aqui, Deus colocou a eternidade no meu coração e no seu coração, esse desejo de preencher a vida com algo, só Deus que faz, as coisas não. E essa busca de sentido na vida debaixo do sol, através do prazer, ela não preenche o buraco que somente Cristo Jesus preenche, meus irmãos. Somente Cristo, Ele pode redimir nossa vida e trazer a verdadeira alegria nos prazeres da vida. Um autor disse assim, se encontrássemos satisfação duradoura nos prazeres terrenos, jamais reconheceríamos a nossa necessidade de Deus. Olha só, Deus é bom, as portas da graça ainda estão escancaradas para mim e para você. Deus, Ele não deixa você encontrar o que você está querendo encontrar nos prazeres, é porque você tem que entender a necessidade que você tem de Deus. Mas Ele continua, Ele vai dizer, mas a satisfação não se encontra nos prazeres em si, ela vem separadamente. Satisfação só existe em Deus para que a nossa insatisfação nos ensine a nos voltar para Ele. A verdadeira satisfação a gente só encontra em Deus. Porque quando você busca um atalho para os prazeres e para a satisfação da vida, Deus vai mostrar que não é lá. O caminho é Cristo, o caminho é o Salvador. Deus, meus irmãos, Ele não é inimigo do prazer, Deus, Ele não é inimigo da alegria. Foi o próprio Deus quem nos deu, o próprio Deus que colocou o desejo disso nos nossos corações. O trabalho é uma dádiva de Deus, meus irmãos. O prazer do trabalho, ele é bom quando a gente faz tudo para a glória de Deus, como para o Senhor e não para homens. As risadas, a alegria das rodas de amigo, ela só é bênção na minha vida e na sua quando não é na roda dos escarnecedores. Quando o nosso prazer está na lei do Senhor e a gente partilha disso com as pessoas, e as nossas risadas são das trivialidades bobas da vida, e a gente encontra a dádiva de Deus nessas coisas. Empreendimentos, satisfação em fazer coisas, em realizar coisas, juntar dinheiro, não é uma coisa má em si, é Deus que nos dá essa habilidade, mas o próprio Deus diz assim, coloca o seu coração no céu e não na terra, porque quando você busca essas coisas como fim em si mesmo, você está correndo atrás do prazer de ter, e você está igual Salomão, porque é o meu jardim, os meus servos, os meus cantores, minhas mulheres, as minhas coisas, os meus dinheiros, os meus tesouros, o meu e meu e meu e meu. O sexo, meu irmão, foi Deus quem deu. O sexo é dádiva de Deus para dentro do casamento. O prazer sexual, ele só é permitido para quem é casado, foi Deus quem deu. Ele é uma bênção quando ele é feito dentro da liberdade da união do casamento. Fora disso, ele é uma maldição, ele é imoralidade, ele é pecado. Não encontramos satisfação, meus irmãos, fora de Cristo. Cristo é a nossa satisfação. Somente Cristo pode redimir os prazeres da vida e transformar os pecados em dádivas.
O salmista entendeu isso no verso 16, 11 do Salmo. Ele diz assim, ó: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A verdadeira alegria, meus irmãos, é em Cristo. Cristo é a nossa verdadeira alegria, é o nosso deleite, o nosso prazer. Ele deve ser o que eu e você buscamos sempre, a todo momento. Hebreus 12:2 diz assim, ó: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Cristo, meus irmãos, Ele renunciou todo o prazer da majestade do trono do céu, e suportou toda a dor, todo o peso do pecado, por minha causa e por sua causa. A troca da alegria, para que eu e você estivesse sentado aqui hoje. Cristo, Ele abdicou, renunciou toda a sua majestade, todo o seu poder, e pisou na terra, para que eu e você tivéssemos verdadeira alegria, para que eu e você encontrássemos o verdadeiro sentido da vida, e o verdadeiro sentido da vida é Cristo. C.S. Lewis, ele diz assim, ó: se descubro em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros. Você não vai encontrar satisfação da vida nesse mundo, você não vai encontrar verdadeira alegria, você não vai encontrar prazer fora de Cristo, fora de Jesus. Enquanto você estiver tentando correr por fora, meu irmão, o que você vai encontrar é dor, é sofrimento. Você vai encontrar uma falsa alegria. Esses risos é loucura. Temos que fazer como Pedro. Quer ir, Pedro? Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor tem a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Só o Senhor é o verdadeiro gozo. Só o Senhor traz o prazer que eu preciso. Cristo Jesus, meus irmãos. Cristo é o nosso prazer. Cristo deve ser o seu prazer. Pergunta do breve catecismo de Westminster, pergunta 1: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tudo que eu e você fazemos tem que ter alegria, satisfação, porque é para Deus. Eu trabalho, aonde eu trabalho, com quem eu trabalho, aonde eu moro, com quem eu moro, Deus que me colocou ali. Isso tem que me trazer satisfação, porque ali eu estou sendo agente de Deus. A minha vida é para glorificar a Deus, e é nisso que eu devo encontrar prazer. Amém? Quero chamar o grupo de louvor. Enquanto eu chamo o grupo de louvor, baixe sua cabeça. Quero orar por você. E ore também ao Senhor, meus irmãos, enquanto o louvor é ministrado. Faça uma introspecção na sua vida, se você tem vivido em busca dessa satisfação através dos prazeres, se você acha que a busca do prazer é nas risadas, na alegria, nas rodas, ou nos empreendimentos, ou você não está muito feliz porque você ainda não conseguiu empreender os seus sonhos, ou porque você não tem o tanto de dinheiro que você gostaria, ou porque você não desfrutou do sexo como você gostaria. Você às vezes tem sentido esse peso, essa culpa, esse buraco, porque você está fora dos propósitos de Deus. Se arrependa no Senhor, meus irmãos. Você que é cristão, redimido, você foi criado para o céu. Esse mundo, ele tem que te incomodar. Nós não fomos feitos por ele. Ore ao Senhor, faça dessa música uma oração e depois eu oro com vocês.